Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo. Esta é a lição número 12, Dia Nacional da Escola Dominical. Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Texto principal. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 2. Resumo da lição. O amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. Você tem amado o seu próximo? Será que você verdadeiramente tem colocado isso em prática? Haja vista que vivemos numa sociedade tão materialista, damos tantos valores às coisas materiais, dinheiro, riquezas, etc., mas estamos dando pouco valor ou nenhum valor ao que realmente importa, que é a questão do amor, né? O amor ao próximo, o amor a Deus, e nós, o amor entre irmãs, nós devemos estar sempre colocando isso em prática. É difícil? Claro que é difícil, é por isso que o Senhor Jesus te chamou. Introdução. As pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como discípulo de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Nós venceremos as questões do mundo. João capítulo 16 nos fala um negócio sobre este negócio. Nós seremos vencedores. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como o Senhor Jesus venceu o mundo e nós somos seguidores de Cristo, então a nossa vitória sobre o mundo está declarada aqui. O Senhor, Ele nos dá a vitória. Agora é claro que haverá algumas situações nessa jornada que nós precisaremos colocar o nosso amor em prática. E há algumas situações em colocar o amor em prática é realmente muito difícil, é muito delicado. Mas nós devemos realmente colocar, justamente nessas horas, nós devemos mostrar que de fato somos seguidores de Cristo e por isso nós colocamos sempre o amor em primeiro lugar. O amor, a base da fé. Um amor que transforma destinos. No final de sua primeira epístola, João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a nossa obediência à palavra. Vamos lá, vejamos bem. Qual é a minha relação com Deus? Eu preciso ter uma relação, uma comunhão com o meu Deus. Ter uma vida de jejum, de oração, de meditação, de obediência à sua palavra. Eu preciso obedecer à palavra do Senhor. É difícil? Claro que é difícil. Mas nós devemos, e por que eu digo que é difícil? Porque, de modo geral, a nossa natureza humana tende para as coisas da carne. E o espírito, claro, vai tender para as coisas que são de cima. Então nós precisamos estar muito ligados com o Senhor, né, obedecendo a sua palavra e tendo uma relação com Deus justamente para manter o nosso foco, nos mantermos na presença do Senhor em santidade. E temos também a questão da relação entre irmãos. Nós devemos estar com uma relação de amor entre os nossos irmãos. E aqui, todo num sentido geral, né? Tanto no irmão carnal, né? De repente o seu irmão, ou eu também o seu irmão espiritual. De uma forma geral, nós devemos sempre seguir o amor ao próximo. E quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que está mais próxima de você no momento, é o seu próximo. Quem ama os filhos de Deus? Aqueles que tiverem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Olha que negócio. Aqueles que têm um encontro verdadeiro. Por quê? Porque há muitas pessoas que têm um encontro com Jesus, mas não é um encontro de conversão. Por exemplo, o jovem rico, ele se encontrou com o Senhor Jesus, mas na sua vida não foi mudada. Por que não foi mudada? Porque ele não colocou o que Jesus ensinou em prática. Ele observava os mandamentos, mas o ponto principal, ele não quis entrar no negócio com o Senhor, que era tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então veja que nós devemos ter uma verdadeira comunhão com o Senhor para viver uma vida pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo.
E aqui, mais uma vez, vale lembrar, o próximo nós devemos, independente de quem seja. Se é uma pessoa cristã ou não cristã, é o nosso próximo. E nós devemos, claro, ter respeito a essa pessoa, independente da religião, ou que ela siga, ou que ela não siga nenhuma religião, ou que ela seja uma pessoa ateia, ou seja o que for, nós devemos todo o respeito, ter compaixão por ela, e também amor por essa vida, né? Nós devemos orar por essa pessoa para que o Senhor venha assim fazer uma obra e transformar o coração desta pessoa. O que significa amar a Deus? Em nossos dias existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, estes mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares das Escrituras. Vejam bem, a Bíblia ela é extremamente debatida, entretanto ela deve ser obedecida, né? Não deve ser debatida, deve ser obedecida. Há pessoas, até ateus, que entram na discussão de falar da palavra, questionar a palavra, colocar as questões bíblicas em pauta, mas na verdade não tem nenhuma comunhão com o Senhor. Ora, como a Bíblia ela é um livro e existem vários e vários assuntos nela, qualquer pessoa pode debatê-la. Agora, e questioná-la. Agora, aplicar a palavra, aí somente os salvos devem conseguir, né? Somente com o Espírito Santo na nossa vida que a gente vai entrar nesse negócio. Porque muitas pessoas acham que querem debater a Bíblia, mas de um modo geral, a maioria, a grande massa esmagadora, querem debater as questões bíblicas no sentido de dizer que ela é antiquada, que ela está ultrapassada e coisas afim. Mas, na bem da verdade, quando ela é colocada de uma forma bem ampla e profunda, as pessoas compreendem, né? Pelo menos as pessoas que têm mais atenção às coisas, né? Elas vão compreender que, de fato, a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela faz toda a diferença. É o único livro do mundo que é capaz de transformar pessoas, né? Transformar caráter de pessoas. As bases de nosso novo nascimento. O novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação. Muitos em nossos dias apregoam uma mensagem adocicada, na qual os indivíduos são convidados a permanecerem da mesma forma que estão, sem confrontarem seus próprios pecados. Deixa eu falar uma coisa para ti. Temos vivido um evangelho muito meia boca, né? Um evangelho meio lá, meio cá, muito adocicado. E cuidado com esse negócio de muito doce, causa diabetes. Olha lá, hein? A Bíblia não fala muito sobre açúcar, pelo menos eu não tenho lembrança, mas me lembro que fala do sal, né? Vós sois o sal da terra. Então nós não temos que viver um evangelho de açúcar, né? Um evangelho doce. Nós temos que viver o evangelho na temperança do sal. Veja que não é salgado, é uma temperança de sal. Nós devemos ser um sal integral. Isso quer dizer que nós devemos estar num outro padrão de vida. Nós devemos estar mediante a palavra, obediência à palavra do Senhor. Nós devemos saber tratar um e a outro. Nós devemos ter uma vida de transformação. Não é aquele evangelho que a pessoa vem como está e continua como está. Não, o evangelho de Jesus é: venha, entretanto você será transformado, assim como Zaqueu foi transformado, o apóstolo Paulo foi transformado, seu caráter, né, foi transformado. Pessoas são transformadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus. É isso que é o novo nascimento, né? Um novo padrão de vida, né? A fé como fundamento de nossa peregrinação espiritual. Como humanos frágeis, filhas e filhos de Adão, qualquer confronto entre nós e os demônios, as entidades diabólicas que operam nesse mundo é desleal. Eles, como serem espirituais, podem tudo, muito mais rápido e melhor do que nós. Diante dessa disparidade de força e poder, por que devemos continuar lutando? Porque cremos na constante intervenção celeste em nosso favor. Há algumas pessoas que dizem que Satanás está debaixo do meu pé, o que é antibíblico. Você pode ver isso lá aos Romanos 16, 20. Eu vou ler aqui para você. Aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Veja que
é o Deus de paz que vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. E não que Satanás está debaixo do seu pé. E por que eu digo isso? Porque os demônios são mais poderosos do que nós. Eles eram anjos e o anjo é mais poderoso do que o homem. A única forma de nós vencermos a Satanás e seus demônios é no nome de Jesus. Jejum e oração, uma vida de fé, de comunhão com o Senhor, de santificação, de ter uma relação com o Pai, obediência à sua palavra, não viver uma vida de pecado. Então, a única forma de nós vencermos a Satanás é pelo nome de Jesus. É quando Cristo está conosco, nós estamos no Senhor. Então, porque cremos na intervenção celeste em nosso favor. Somente assim, somente o Senhor, somente no nome do Senhor é que nós iremos vencer as opressões do diabo, do nosso adversário. A vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Não existem atalhos para superar as guerras cotidianas. Somente a fé na obra redentora do Criador nos transporta da esfera da limitação carnal para uma vida abundante na presença de Jesus de Nazaré. O atalho é sempre o caminho mais longo, portanto vá pelo caminho. Quem é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para superar as nossas guerras cotidianas, somente o Senhor. Nós, com nossas próprias forças, podemos talvez um dia vencer uma coisa ou outra. Entretanto, no decorrer da vida veremos que somente com o Senhor. A Bíblia diz em João 15,5, sem mim nada podereis fazer. Nós só fazemos alguma coisa em nome de Jesus, por causa de Cristo. É o Senhor que opera em nós, é o Senhor que nos dá disponibilidade, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46:1. Então, muitas das vezes, a única forma de nós vencermos as nossas batalhas espirituais cotidianas é através do nosso Senhor, Jesus Cristo. O que é a vida eterna? Uma fé que nos capacita a crer naquilo que é Deus. Porém, João declara que os que foram alcançados pela graça não têm qualquer dúvida em seus corações, brilha o testemunho da certeza de que o Redentor veio. A salvação é um fato e o céu é uma pujante esperança. O que é a vida eterna? Você já parou para pensar nesse negócio? Como é a vida eterna? O que é uma vida eterna? Às vezes nós temos, quando nós perdemos alguém, nós geralmente falamos, né? Dizemos que é um amor eterno, saudades eternas. Mas o que é eterno? Eterno é justamente isso mesmo, algo que nunca termina, algo que jamais acabará, que independente do tempo estará lá, nunca termina. E nós não temos muita dimensão desse negócio, porque o tempo foi feito para nós. Deus não precisa do tempo. O tempo foi feito para nós, para que nós venhamos nos ter um norte, né? Mas ter a ideia de eternidade é estranho, porque por mais que passe séculos e milênios, ela nunca acaba, ela nunca termina. Aí a pergunta que não quer calar: aonde alguém quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? A vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. Não haverá tédio no céu, porque sempre estaremos em contínua comunhão com Cristo, sendo Ele a sabedoria divina encarnada. Sempre teremos o que aprender, crescendo eternamente em amor, sabedoria e humildade. Eu vou te dar um exemplo aqui da mãe, porque geralmente a mãe é uma figura mais próxima, mais amorosa, né? De modo geral, a pessoa que nós perdemos, que mais sofremos é a mãe. Agora imagina que você conheça alguém, ou talvez seja até o teu caso, de você ter tido essa tristeza no coração de ter perdido a sua mãe. Você não fica pensando, minha mãe poderia ser eterna? E sim, a sua mãe é eterna. Mas não aqui na Terra. Não aqui. Porque nós nunca nos cansamos da presença da nossa mãe. Nós sempre queremos ela por perto. Nós sempre queremos ela ali, a segurança, o amor da mãe. E o amor do Senhor é o superior ao amor de uma mãe. Pode parecer estranho, mas é verdade. O Senhor, Ele nos ama mais do que a nossa mãe.
e nós teremos essa comunhão com Cristo para toda a eternidade. Essa comunhão jamais morrerá. Você jamais terá a tristeza no coração de perder alguém na eternidade, porque na eternidade não se perde ninguém. Estaremos todos juntos nas mansões celestiais para toda a eternidade. Então, alegra o seu coração. Eu sei que, na verdade, nem alegrar, né? Ter uma esperança, né? Porque ninguém fica alegre quando perdemos alguém, um ente querido, principalmente que é a figura da mãe. Até tenho dito em algumas palestras que falo isso, que eu não sei se eu tenho um inimigo, mas se eu tenho um inimigo, eu não desejo que a mãe dele morra. Porque eu sei que é uma situação muito difícil. Perder a mãe é uma situação muito difícil. Quem já perdeu a mãe sabe bem o que é essa tristeza, né? Mas na eternidade, que é um relacionamento, nós jamais conheceremos a morte lá. Nós conheceremos a morte aqui na terra, mas nas mansões celestiais nós viveremos para todo o sempre. Vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossa geração. Bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Elas têm empregados, mas não têm amigos. Possuem dinheiro, contudo não possuem a riqueza espiritual alguma. Quantas pessoas, como diz a Bíblia no livro de Lucas, né? Louco, hoje te pedirão sua alma, o que tens preparado para quem será? Olha que situação difícil, né? Quantas pessoas hoje querem dinheiro, têm riqueza, mas não tem nada espiritual, não tem nenhuma intimidade com o Senhor, não tem noção do que é estar nas mansões celestiais. Então, a vida de verdade é estar em Cristo, é estarmos com o Senhor, é viver para Ele, com Ele para toda a eternidade. Porque de que adianta a pessoa ter muito dinheiro e perder a sua salvação, ou não ter a sua salvação e passar a eternidade sem Cristo? De que vale todo o dinheiro, toda a fortuna, toda a riqueza, todos os empregados, servos e etc. A nossa esperança é o Senhor. A nossa verdade é o Senhor, o nosso caminho é o Senhor, a nossa vida é o Senhor. Conclusão. Enquanto as pessoas tiverem a expectativa de que no céu terão tudo o que querem, elas ainda estarão muito distantes de Deus. O céu não é um shopping onde você tem um cartão de crédito sem limites e compra o que quiser. O reino é Cristo e é apenas estar com Ele que importa, nada mais. É muito interessante que às vezes eu escuto alguns cristãos falando algumas situações que realmente eu fico um pouco... Não consigo entender bem, que as pessoas dizem que quando chegar no céu, a primeira coisa que quer fazer é quer dar um abraço no apóstolo Paulo e quer abraçar Pedro. Mas ninguém fala de Jesus. Não é possível que nós estejamos mais interessados em rever, ou melhor, né, não rever, mas ver o apóstolo Paulo e ver Pedro e ver Maria e João, ou seja lá quem for, e não falar do Senhor. O reino de Deus, o centro é Cristo. A nossa esperança é Cristo. O reino é Cristo. O mais importante é Cristo, é a presença dele lá. Então nós devemos ter no nosso coração isso, ansiar pela presença do Senhor, lá no reino dos céus e também aqui na terra. O mais importante de nós aqui, de cada um de nós, é termos a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor. Isso que é verdadeiramente importante. Hora da revisão. Número 1. Em obedecer de modo alegre e espontâneo às Escrituras, seus princípios e orientações. Número 2. Não. Só existe amor entre nós e o próximo, se houver amor ao Altíssimo. Número 3. Não. Promessas triunfalistas são derivadas de um falso evangelho que ilude as pessoas. Em Cristo temos capacitação para suportar as aflições. Número 4. Através de uma vida de fidelidade ao Senhor, isto é, um coração cheio de amor ao próximo e obedientes à palavra. Número 5. Significa que tudo aquilo que importa para a vida eterna é uma comunhão contínua e intensa com o Mestre. Então que nós venhamos ter sempre isso no nosso coração e ver que verdadeiramente nós somos realmente fiéis ao Senhor, nós temos o amor no nosso coração e que nós venhamos assim pregar o amor de Cristo a todas as nações, ou pelo menos ao nosso vizinho, né? Aos nossos familiares, pessoas mais próximas, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula no dia de Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!